Bom, vamos iniciar agora o nosso treinamento, né, de solda BGA de hoje, né? Só que hoje nós vamos falar um pouco da arquitetura da placa-mãe, né? Então aqui nós vemos uma placa-mãe, ok? E nessa placa-mãe nós vemos vários componentes, né? Todos os componentes soldados nela, né? Então temos aqui o slot do processador, né? E aqui nós vemos o chipset ponte norte, né? Uma das maneiras de nós identificarmos o ponte norte primeiro que ele é mais próximo do socket do processador do que a ponte sul, que está um pouco mais distante, né? Então nós vemos aqui a ponte sul e aqui a ponte norte. Então é importante nós sabermos identificar esses componentes numa placa eletrônica, seja de desktop, seja de notebook. Por quê? Porque um dos procedimentos técnicos que nós vamos fazer bastante no reparo de placa-mãe são os procedimentos de retrabalho de solda BGA, né? Tanto o reflow quanto o rebale, né? O reflow é só o aquecimento do componente após pré-aquecermos a placa. E o rebale é a retirada do componente da placa, a limpeza dos resíduos de solda, né? A colocação de novas esferas nos pontos de contatos do componente BGA e posteriormente a ressoldagem do componente na placa-mãe. Então é importante que você, que nós que trabalhamos com manutenção de placas, né, precisamente mais na parte de solda BGA, saibamos identificar quem são os componentes BGAs numa placa, né? Por quê? Porque são os componentes que mais vamos encontrar defeitos, né? Então, os que mais nós encontramos são defeitos na solda BGA do chipset ponte norte, que é esse próximo ao processador. Problemas na solda também nós vamos encontrar no chipset ponte sul, né? E é importante também que nós saibamos identificar os tipos de defeitos que ocorrem ou que cada um provoca, né? E para que você saiba que tipo de defeito cada um pode estar provocando, você precisa antes conhecer. Então é muito importante, nós vamos falar mais adiante lá na frente, sobre os datasheets, né? O que que são datasheets? Datasheets são informações técnicas do fabricante que vai nos dar todas as características dos componentes eletrônicos, né? Então é muito importante que você, como técnico de manutenção, você saiba interpretar o datasheet de determinado componente, né? Porque nesse datasheet você vai conhecer as características em que cada um desse chip trabalha, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o ponte norte. O que esse chipset ponte norte faz, né? Depois, com o tempo, você pode até gravar, dependendo da numeração dele, você pode gravar quais são as características, né? E gravar isso na sua mente e quando alguém lhe perguntar ou quando houver necessidade de você saber, você já vai saber que esse chipset da Via, por exemplo, que é o exemplo aqui, número tal, ele tem essas e outras características de funcionamento, né? Mas não obrigatoriamente você precisa gravar isso, porque como são centenas ou até milhares de chipsets diferentes, eu não acho muito bom gravar isso, porque senão você vai ter que gravar de todos eles, né? Então o ideal é você ter acesso ao datasheet do componente, porque através desse datasheet você sabe quais são as características dele, o que ele controla, né?
Então, normalmente, o chipset ponte norte controla o gerenciamento de memória, né? Então, há casos em que você se depara com defeitos na memória e você troca lá o módulo de memória e você resolve o problema, né? Mas há casos em que você se depara com problemas da memória e você troca o módulo de memória e continua apresentando defeito de memória. Por quê? Porque na verdade quem controla, quem gerencia os módulos de memória é o chipset ponte norte. E se ele tiver com uma solda fria, se ele tiver com uma solda trincada ou com mau contato nos pontos de contato que são as esferas BGAs, né? Se tiver qualquer mau contato, qualquer defeito na solda, vai provocar um defeito na memória do computador, vai apresentar um sintoma de resetar, vai apresentar um sintoma de desligar ou de travar de uma hora para outra, né? Então, todos esses sintomas que eu estou falando são sintomas que normalmente são provocados por defeitos na solda BGA, né? Um mau contato numa linha de endereço ou numa linha de dado, né, vai provocar o travamento do computador, né? E esse defeito ele é causado por um problema na solda BGA que nós estamos discutindo nesse curso, né? Então, o que você deve fazer? Então, se o sintoma foi esse, você vai providenciar ou um reflow, que é o reaquecimento do chip, ou o reballing, que é a troca das esferas, né? Então, para isso, você precisa saber identificar quem é quem. Quem é o chipset ponte norte? O chipset ponte norte, né, é o que está mais próximo do processador, né? E quem é o chipset ponte sul? O chipset ponte sul é o que está um pouco mais distante. Então nós vemos aqui o chipset ponte norte e aqui nós vemos o chipset ponte sul, tá? Então existem outros componentes que podem ser BGAs, tá? Além do chipset, tá? Mas isso você tem que saber identificar. Como é que você identifica? Normalmente o componente BGA você não consegue ver os terminais de solda, né? Então aqui você está vendo o componente por cima, né? Mas você não está vendo os pontos de contato, né? Então normalmente é dessa maneira que você identifica o componente BGA, né? Muito embora digamos que 60% dos defeitos em placas hoje sejam causados por problemas no chipset, tá, gente? Pode ser que ocorra problemas na solda em outros componentes. Então você fez lá o retrabalho de manutenção, de retrabalho de reflow, de rebalhe e não resolveu, pode ser que algum outro componente dessa placa-mãe esteja com um problema, ok? Então é muito importante que você saiba então identificar. Além da parte de gerenciamento de memória, o chipset ponte norte também controla o gerenciamento de vídeo, né? Então além da memória, esse chipset ponte norte ele também controla o vídeo, né? Então em vários modelos, vários números de chipset ponte norte, dentro dele já tem lá um processador de vídeo. Então daí a razão do porquê que o chipset ponte norte aquece muito, tá? Porque em muitos casos ele já tem dentro dele um processador de vídeo, né? Então se você tem, por exemplo, uma placa mãe que tenha vídeo on-board, quem é que controla esse vídeo on-board? É o próprio ponte norte, tá? Então, em alguns notebooks você vai ver que pode ser que você encontre um gerenciador, um processador de vídeo separado do ponte norte, tá? Mas em placas mãe desktop é muito comum o ponte norte já ser o próprio processador de vídeo, tá? Como é o caso aqui.
No caso do Ponte Sul é o chipset que controla toda a parte de I/O, né? Ou seja, toda a parte de entrada e saída do computador é controlada pela Ponte Sul, né? Então, interfaces USB, portas paralelas, porta serial, teclado, mouse, som, rede, tá? Normalmente todos esses periféricos são controlados pelo Ponte Sul. Então, é importante que você, ao fazer o diagnóstico de uma placa-mãe, você procure antes, se puder, saber qual o sintoma que o cliente está reclamando, né? Porque aí você vai se direcionar para uma determinada área, né? Sem fazer muita... se for problema na USB, você vai se concentrar em problemas aqui que pode estar sendo gerado pela Ponte Sul, né? Então você não vai perder muito tempo em outros locais, né? Então é muito importante você estabelecer qual o sintoma do defeito antes de começar a ver outras coisas, tá? Passar para o outro slide. Aqui nós temos uma placa-mãe, é um pouco diferente da anterior, né? Então nós temos aqui também o slot do processador, né? Normalmente uma maneira de você identificar quem é o BGA Ponte Norte também, você pode identificar. Normalmente os fabricantes colocam um ventilador, né? Como é o caso aqui, ó. Então aqui nós vemos aqui o ventilador, né? E esse ventilador com cooler está montado em cima do Ponte Norte. Então aqui embaixo desse ventilador nós temos o chipset Ponte Norte, tá? Então para ter acesso a ele, para fazer qualquer retrabalho, nós antes precisamos tirar esse ventilador e precisamos também tirar o dissipador que está em cima, está colado em cima desse Ponte Norte, né? E vemos aqui que ele está próximo também do soquete do processador. Então é uma maneira de nós identificarmos ele, né? Aqui mais do lado nós vemos o chipset Ponte Sul, né? Ele está mais distante do processador. Então uma maneira da gente identificar a Ponte Norte próximo ao processador e Ponte Sul um pouco mais distante do processador, né? O mais próximo é o Ponte Norte, o mais distante é o Ponte Sul. Aqui nós temos uma outra identificação, né? Aqui uma parte branca, né? Essa parte branca é um dissipador de calor, que normalmente, como eu falei, é colado em cima do processador do Ponte Norte, né? Ponte Norte ele é próximo ao soquete do processador, e aqui nós temos a Ponte Sul um pouco mais distante. Aqui de novo é a representação de uma Ponte Norte, né? Só que agora mais próximo, né? E já sem o dissipador. Aqui ele controla o gerenciamento de memória e o gerenciamento de vídeo, né? São funções básicas do processador do chipset Ponte Norte. Aqui nós temos uma arquitetura básica da AMD, né? Onde aqui em cima, nesse retângulo de cima, nós vemos o processador, né? Mais embaixo aqui, cinza, aqui no meio, nós temos o Ponte Norte, né? Então nós vemos aqui ele fazendo o gerenciamento de memória DDR, né? E aqui ele fazendo também o gerenciamento, né? Do slot do barramento AGP, onde você conecta ali uma placa AGP, né? Nessa arquitetura aqui não tem o gerenciamento de vídeo, né? Que já está apontando direto para o slot AGP, né? Aqui mais embaixo nós temos o barramento PCI, né? E nesse retângulo mais embaixo nós temos o chipset Ponte Sul, né? Vemos aqui ele fazendo o controle das USBs, o controle do Super I/O, que é um chip que auxilia o Ponte Sul a fazer todo o controle de todos os I/Os, né? Teclado, mouse, som, rede, né? Então, só que o detalhe é que esse Ponte Sul, né? Esse chipset Ponte Sul,
ele não esquenta muito, então ele apresenta menos defeito do que o Ponte Norte, que gerencia vídeo e gerencia memória. Um outro componente que apresenta defeito na solda, né? Aí não é solda BGA, mas apresenta defeito na solda. É importante que você saiba também, são os reguladores de voltagem, né? Muita gente às vezes troca só o capacitor porque está estufado, mas às vezes o defeito também pode estar no regulador, né? Esse regulador normalmente ele é soldado com a parte de trás na própria placa, e às vezes essa solda pode apresentar também trincamento, rachaduras, solda fria, tá? Então é comum às vezes a gente tirar um regulador de voltagem desse aqui e depois medir ele fora e ele tá bom, e quando você ressolda volta a funcionar. Ou seja, era um defeito na solda, né? Nessa nova solda lead free que hoje está vindo em todas as placas. Então é um defeito na solda, você também tem que verificar isso. Normalmente nós tiramos todos os reguladores de voltagem, limpamos, trocamos a solda e soldamos ele de novo. E já recuperamos várias placas assim, porque é um defeito na solda. Aqui nós temos o ROM BIOS, né, onde está gravado a inteligência da máquina, né, onde está gravado toda a programação de todos os periféricos. É importante frisar que às vezes o problema na solda BGA provoca o apagamento, tá, da ROM BIOS. Então quem trabalha com manutenção de placa, é bom que tenha também um gravador de BIOS, tá? Por quê? Porque nós, no nosso laboratório, nós recebemos semanalmente várias placas com a BIOS apagada. Então a gente refaz a programação, grava de novo e a placa volta a funcionar, né? Às vezes é um problema que foi provocado por uma solda BGA com defeito, provoca o apagamento da BIOS, né? O apagamento da BIOS também é provocado por desligamento indevido, né? De tirar da tomada o cabo de vídeo, o cabo de alimentação, quer dizer, ou qualquer desligamento indevido pode causar o apagamento da BIOS, tá? Aqui nós temos o cristal oscilador do CMOS, que é um cristalzinho redondinho, né? Às vezes esse cristal ele pode apresentar defeito. Já pegamos também alguns defeitos de solda fria. E às vezes você está perdendo a configuração de setup, você troca a bateria e às vezes resolve. E às vezes você troca a bateria e não resolve. Por quê? Porque às vezes esse cristal ele pode estar com defeito nele mesmo ou na própria solda fria. Então é bom você ou refazer a solda ou você trocar esse cristal, porque já recuperamos alguns cristais com defeito. Quer dizer, algumas placas com defeito no cristal, né? E já recuperamos alguns defeitos em solda no cristal que após ser ressoldado voltou a funcionar normalmente. Aqui nós temos os chips MSI e LSI também, que podem apresentar defeito na solda, né? Por ser lead free, por estar incluída nessa nova composição de solda. Com o tempo essa solda ela pode ter um desgaste e pode vir a apresentar defeito. Então, se você achar que a solda está estranha, está com a coloração diferente, o ideal é você ressoldar, botar mais um pouquinho de solda, né, e fazer uma ressoldagem desse componente na placa eletrônica. Aqui nós temos alguns sites para baixar datasheet, né? Nós temos esse www.aldatasheet.com.br, né? Na verdade, gente, tem até um erro aqui, tá? Todos esses sites aqui não tem o .br, tá? Foi digitado aqui com um erro de digitação, tá? Então, vocês esqueçam esse .br. Na verdade, é www.aldatasheet.com, www.datasheetcatalog.com, também não tem o BR, e www.datasheetarchive.com, tá? Não tem esse BR, né? E esse aqui de baixo está certo, www.serviceinfo.com, ok? Então eu vou deixar
aberta agora para perguntas, né? E quem puder falar alguma coisa, estamos aí no aguardo.